Bom dia, bom dia! Estamos aqui para mais um encontro muito especial. Hoje a gente vai falar sobre esse movimento de aprofundar, de entrar para dentro. Um movimento que a gente consegue através da autoobservação, através da meditação, através de uma introspecção, que é um aspecto muito feminino, né? Um aspecto muito que a gente pode resgatar aí da nossa natureza feminina. Nós mulheres já temos, os homens também, né? Aqui não tô falando de gênero masculino e feminino, mas é muito da natureza feminina a introspecção, a observação, o acolhimento, a paciência, a nutrição, a confiança. A confiança é um atributo do feminino que tá muito hoje, que a gente se perdeu muito dela, né? Quanto de coisas a gente precisa de ter pra gente confiar em algo ou em alguém, ou pra gente confiar na gente mesmo. Então, a gente se perdeu muito desse lugar, assim, de mais verdade, de mais relação. A relação também. Pra eu conseguir... Deixa eu tirar aqui a música. Pra eu conseguir estar num relacionamento, pra eu conseguir me relacionar, eu preciso de me entregar. Eu preciso de confiar. Eu preciso de entrar mais pra dentro. Quanto mais pra dentro eu vou entrando, mais fica fácil de eu me relacionar. Também é muito difícil porque são muitas questões que a gente vive nesse lugar, nesse cenário. Então, vou mandar aqui para algumas pessoas, né, essa live pra gente poder estar juntinhos aqui. E vai ficar gravado também, eu gosto sempre de deixar gravado aqui, porque é um compromisso que eu tenho de compartilhar coisas que eu vou vivendo, compartilhar minha vida, minha história. Então, vou deixando aqui para vocês também, gravadinho, mas vou convidar algumas pessoas aqui que possam querer entrar, né, pra gente fazer esse bate-papo aqui entre nós. Deixa eu convidar aqui. E aí, eu sei que é um tema que muita gente... Hoje se fala muito de meditação, né? Eu tava lendo algo sobre meditação, que eu vou fazer um curso de meditação, uma proposta, né? Uma atividade de extensão que vai envolver meditação. Então, eu tava lendo sobre isso e vendo as diferenças, né? A meditação no Ocidente, a meditação no Oriente. E tem algumas diferenças, assim, a forma como a gente foi absorvendo o conceito de meditação. É que eu já vou passar aqui pra vocês. Pronto aqui. A forma como a gente foi absorvendo o conceito de meditação. Então, no Ocidente hoje, aqui onde a gente vive, né, no nosso comum aqui, a meditação ela se tornou um instrumento para trazer, para regular a emoção. Ela tem vários aspectos, né? O mindfulness, eu acho que ela foi muito difundida, ficou muito conhecida através principalmente das práticas de mindfulness que foram trazidas para o Brasil. E tem um vietnamita que foi um budista que ele trouxe bastante, assim, o conteúdo dele é muito, mas muito legal. E ele fala muito, ele foi um dos responsáveis por popularizar a meditação no Ocidente. Só que aqui no Ocidente ainda a gente usa, que já é bom, mas a gente usa muito a meditação como uma forma de acalmar, como uma forma de regular a emoção. Hoje estava até estudando sobre os... Seja bem-vinda, amada, viu? Estava estudando sobre os neurodivergentes, que hoje também está se falando muito no neurodivergente, está cada vez mais a gente tendo diagnósticos de pessoas com algum tipo de neurodivergência. Autismo, né, nível 1, tá sendo muito... Tem os outros níveis de autismo também, mas tá sendo cada vez mais diagnosticado nível 1, porque é uma coisa diferente, não existia, né, até 2012 não se existia o autismo nível 1. Oi, Sérgio, seja bem-vindo, amor, seja bem-vindo, Lourdes. Bom dia, bom dia. Então, a gente tem o autismo, a gente tem o superdotação, altas habilidades, e a gente tem o TDAH, né, o hiperatividade, assim, são os principais que se falam hoje. E uma das questões comuns aí para os neurodivergentes é a regulação emocional. Então, a meditação ela tem sido muito utilizada para a regulação emocional. E hoje tem se estudado cada vez mais, a psicologia está popularizando
os estudos aí, os diagnósticos também. Na escola das minhas filhas, eu falei isso na live anterior, agora tô falando disso aqui, né? Eu acho que muitos de nós não fomos diagnosticados, porque não tinha ainda conhecimento e tecnologia suficiente, mas os neurodivergentes, ou a mentalidade, os cérebros, né, que funcionam de uma outra forma, eles acho que já tá cada vez na espiritualidade se fala de crianças índigas, crianças cristal, crianças diamante. Então é um conteúdo que tá aí muito, muito forte, muito presente hoje. E talvez você é uma dessas pessoas que está recebendo um diagnóstico. Mas eu posso te dizer que a meditação ela é a forma que eu mais uso no meu dia a dia para regular as emoções. Para eu não entrar num turbilhão de emoções diários que a gente vai vivendo, eu digo que é como se eu fosse uma antena. E várias estações passam por mim durante um único dia. Às vezes durante um único momento. E assim como eu, vocês também somos assim, cristal e esmeralda. O Sérgio falando cristal e esmeralda. Depois você pode colocar um pouquinho aqui o que é, né? Mas eu sei que hoje há-se uma necessidade cada vez mais de meditação. E no Ocidente a gente fala a meditação como regulação emocional, a meditação como regulação física, de sintomas físicos, de pressão alta, diabetes, depressão, tristezas, vários tipos de questões físicas que já tem-se estudo, já tem-se vários tipos de estudos sobre isso, de pesquisas científicas atestando que a meditação, a regularidade da meditação, ela reduz sintomas físicos, emocionais e também questões espirituais. A meditação ajuda a regular. Isso aí já no estudo mais ocidental. Se a gente for partir para uma perspectiva mais oriental, né, de onde surgiu a meditação, ali a gente pega a tradição budista, o hinduísmo, o taoísmo, são tradições mais orientais. A meditação ela é utilizada como uma forma de você acessar a energia da vida em você, acessar o divino, acessar a força de Deus em você. É uma forma de você retornar para a unidade que você veio, para você perceber a unidade. E aqui tem um conjunto de crenças que vale muito a pena ver, né, o que a gente quer acreditar, o que a gente escolhe acreditar, ou qual conjunto de crenças eu já acredito, que vale muito a pena a gente investigar. Num campo espiritualista, é muito comum a gente dizer que a gente veio, né, o que o Sérgio acabou de colocar, somos um no Pai. A gente entender que a gente é feito de uma única energia, a gente ouve muito falar disso, tem vários estudiosos hoje que falam disso, né? E a física quântica vai falar, vários autores que vão falar isso, o campo quântico, a malha quântica, a matriz divina, aí tem vários, né? Greg Braden, Proctor, vários vão falar desse lugar de unidade, numa perspectiva um tanto mais científica, diríamos assim. E no mundo espiritual já se fala muito desse mundo da unidade já há bastante tempo. E a cooperação, o lugar da cooperação, porque nós estamos aqui, é como se a gente fosse partes de uma unidade que estamos vivendo uma experiência no físico, reduzindo assim bastante. Então, todos nós temos uma fonte de vida que nos alimenta, que é a mesma fonte de vida. Então é como se essa fonte de vida alimentasse todo mundo. Talvez seja estranho você dizer que você é feito da mesma matéria-prima do Mestre Jesus. A mesma matéria-prima do mentor que você acredita, da Terra, da Mãe Terra, de outros planetas. A gente é tudo feito de uma mesma matéria-prima. E no mais profundo, essa matéria-prima é amor. É amor. Ou seja, você é feito de amor. Dentro de você existe um sopro de vida. Existe uma energia que alimenta esse corpo aqui. Sem ela, você morreu. Você não é uma inteligência artificial, você é uma inteligência existencial. Você nasceu de uma fonte criadora, de um pai e de uma mãe divinos que te criaram aqui. E os seus pais são portais, né? São portais dessa vida aqui. Então, assim no céu como na terra, do mesmo jeito que a gente tem pai físico, tem mãe física, a gente também tem uma espiritualidade que nos alimenta. A gente tem uma força espiritual que nos deu a vida aqui. Eu gosto, talvez você não acredite nisso, se você não acreditar, substitua, né? Pode ser matriz divina, pode ser sopro de vida, pode ser a energia da vida, pode ser a energia do cosmos, pode ser a energia da alegria, da prosperidade, a energia de bênçãos, o que ficar confortável para você.
Mas é interessante a gente trazer essa percepção de que existe uma energia que nos alimenta aqui. E quando a gente é desconectado dessa energia, a gente morre, o corpo físico ele morre. E quando a gente abre os nossos olhos aqui no físico, a gente vê tudo separado. Eu estou separada, ali o Sérgio está separado, minha mãe está separada de mim, o gato aqui, meu gatinho, as árvores, está tudo separado, é como se tudo tivesse separado. A única coisa que faz eu perceber a unidade é o coração. A minha expandir o meu coração, a minha percepção, para que eu consiga perceber que todos nós estamos, na verdade, juntos numa mesma experiência. A gente faz parte de um todo maior. E aí fica mais fácil você cooperar, fica mais fácil você estar feliz, fica mais fácil você se sentir apoiado, fica mais fácil você se sentir junto, né? Caminhando junto, apesar de estar num corpo diferente. Então a meditação, ela traz essa sensação de completude, ela traz essa percepção de que a gente não está isolado aqui, de que a gente não é um ser que a gente esqueceram da gente aqui, ou a gente está aqui vivendo como que se fosse uma luta diária e constante que a gente precisa de vencer, que a gente está sozinho, que a gente não pode confiar, que a vida é dura e várias outras perspectivas que a gente vai aprendendo ao longo da nossa existência. Então, a meditação, ela me traz um efeito muito benéfico no meu dia a dia. Ela aprofunda a minha percepção do amor, da energia do amor que tudo constitui. Então, por isso que o nome do meu trabalho é Conexão com o Amor. A gente usa práticas de autoconhecimento, a gente usa sabedoria de vida, vários conceitos que vão te ajudar no seu dia a dia e esse lugar de aprofundar. Então, a meditação é um dos pilares, ela é uma das bases. Eu medito todos os dias da minha vida, todos os dias eu medito. Por quê? Porque é a ferramenta que me regula, é a ferramenta que amplia a minha sabedoria e é a ferramenta que me faz perceber o amor em mim, que é muito na perspectiva oriental. Eu vim agora, seu serviço é lindo, irmã, gratidão, meu amor, gratidão. Coração é o portal, coração é o portal. A gente tem o coração, não, aliás, eu ia falar da ama, né? Ele colocou ama ali. A gente veio eu fui à Índia e na Índia tem uma santa chamada Santa do Abraço, que é chamada de ama. Ela ama lá para eles, na língua deles significa mãe. Então ela é uma grande mãe. E quando a ama é um dos seres, assim como, eu não quero comparar, mas trazer seres que foram mais avatáricos, que trouxeram mais essa consciência do amor. A gente pode pegar Jesus, a gente pode pegar Krishna, a gente pode pegar a própria ama, a gente pode pegar Buda, seres que estavam mais despertos, ou que despertaram, Yogananda, que despertaram ao longo aí da sua existência. O que é o despertar? O despertar é eu ampliar essa consciência e a minha prática na vida real, a minha manifestação de Deus na matéria, a manifestação daquilo que é mais amoroso, que é mais sábio. Eu acho que amor e sabedoria já reduz já resume várias outras frentes. A gente pode jogar dentro do amor, a gente pode jogar o acolhimento, a gente pode jogar a paz, a felicidade, a alegria, a motivação. Dentro da sabedoria, a gente pode jogar a humildade, a gente pode jogar a inteireza, a gente pode jogar a rendição, a gente pode jogar o alinhamento de vida. Então, amor e sabedoria resume muito as várias virtudes que a gente veio manifestar nessa vida. E uma terceira frente que é o poder de ser no mundo, o poder de realizar Deus na matéria. Então, o poder de realizar a sua frequência mais divina, a sua frequência mais amorosa, a sua frequência mais sábia. Tudo parte daí, tudo parte daí. Não tem como você viver uma realidade mais amorosa se você não sente o amor dentro de você. Não tem como você viver mais sabedoria, você viver relações com mais sabedoria, sabe? Aquela coisa de eu viver de uma forma mais colaborativa, mais presente, mais sábia, se eu não cultivo a sabedoria dentro de mim. Não tem como eu construir uma vida próspera, com leveza, com amor, com paz, com integridade, se eu não cultivo a matriz disso, que é justamente o amor e a sabedoria dentro de mim. Então, uma coisa ela não está separada da outra, e não tem como estar,
Porque é isso, a separação é uma ilusão. Então a meditação, ela me traz esse lugar de eu ir percebendo dentro as camadas mais profundas, as camadas mais amorosas. Isso é muito mágico, isso é muito reconfortante no dia a dia. Isso é uma ferramenta, gente, ela é uma ferramenta milenar. Ela é uma ferramenta milenar. E uma ferramenta disso, de aproximação do divino. Apesar da gente usar ela hoje para calma, para a gente acalmar, para a gente reduzir sintomas físicos, para a gente regular as emoções, ela faz além disso. Ela é uma ferramenta de conexão com o divino, de conexão com uma força de vida em você. É um lugar onde é uma ferramenta que você pode usar para perceber a presença da vida no teu corpo, a presença do amor e da sabedoria, para que você ative o seu poder de realizar isso no mundo, de materializar isso em qualquer área que você quiser, tanto na área pessoal, quanto na área profissional, quanto na área relacional, quanto na sua relação com a vida. Então, aprofundar, ela é uma ferramenta muito poderosa no meu dia a dia, para eu conseguir sentir além. O que eu tô falando de aprofundar, né? Você pode usar aprofundar, você pode usar ferramentas, você pode usar terapias, você pode usar vários tipos de práticas hoje. Tudo são práticas que me ajudam a aprofundar, que me ajudam além das camadas mais superficiais. Então, quando eu vou para uma terapia, para uma psicoterapia, uma terapia convencional, e eu vou adentrando ali aquilo que eu tô sentindo, além daquilo que eu tô sentindo nas camadas superficiais, eu vou ampliando sabedoria. Não é assim? Quando eu faço uma prática, seja constelação, seja reiki, seja theta healing, seja cura quântica, seja qualquer mesa multidimensional, eu amplio também sabedoria. Eu consigo perceber aquela situação que está acontecendo na minha vida de uma forma mais profunda. E aí vai depender muito dos atendimentos, da pessoa que está te atendendo, do momento que você está. Mas sim, eu amplio sabedoria, eu consigo perceber além daquela camada que eu estou percebendo. Quando eu faço uma análise existencial, que é uma ferramenta que eu aplico, que eu amo e que me ajuda muito no meu dia a dia. Quando eu aplico uma análise existencial em alguém, quando eu faço esse processo, quando alguém fala assim, eu quero, Lívia, fazer o processo de autoconhecimento, a pessoa aprofunda muito no entendimento da vida dela, no entendimento da expressão que ela é aqui nesse mundo, do que ela veio fazer no mundo, do momento que ela está, das dores que ela precisa de curar. Então, tudo são práticas de aprofundamento. A gente aprofundar na percepção da nossa expressão enquanto seres aqui e da nossa natureza divina. Então, a nossa identidade humana com a nossa natureza divina. A gente aproximar essas duas naturezas dentro da gente. E a meditação, ela é a ferramenta que me ajuda no meu dia a dia. Tem muita gente, né, tentando, eu vejo muitos esforços assim de substituir a meditação por algo que dê o mesmo efeito. Tem várias coisas que ajudam. Várias coisas, né? Se eu pensar assim, na contemplação, ela vai me ajudar muito a regular a emoção. Eu tô aqui parada, aí eu começo a olhar lá fora, eu começo a olhar para o sol. Só de eu olhar para o sol e perceber a grandiosidade do sol, aquilo já me ajuda a regular as emoções. Quando eu olho para o mar, eu olho aquele mar imenso ali, eu começo a contemplar o mar, ou uma montanha, ou um jardim, eu começo a ver a imensidão da vida, eu começo a perceber que a vida é maior do que eu mesma. Então, preste atenção, se eu plantei uma sementinha na terra, eu fui lá e plantei uma sementinha na terra, a sementinha, ela vai brotar. Foi o meu Rios da semana passada, do meu conselho. Todo domingo eu coloco um conselho aqui, que é um texto que veio através de mim, que é um conselho existencial. Então, domingo passado foi sobre o poder do respirar e do se entregar para a vida. Então, se eu coloco uma sementinha na terra, ela vai ter que se entregar, que se abrir para a terra. Então, ela se abre ali, na hora que a água entra, que a terra entra, ela vai ter que se abrir todinha, se transformar para poder nascer. E ela faz isso de uma forma natural, aquilo já está programado nela. Então ela recebe a terra, ela recebe a água, ela recebe a força do sol e ela começa a crescer. E aí ela começa a brotar. E aí é um processo, né? Ela vai crescendo, aí tem frutos, tem as flores, depois os frutos, depois começa aquele ciclo de novo.
E só de eu observar a natureza, de eu observar a natureza maior do que eu, fazendo esses processos naturais, o sol, ele chega de manhã, ele passa o dia, né? Depois ele se põe, depois começa o ciclo de novo. A lua, a mesma coisa. Então, eu observar eu contemplar esses espaços naturais, eu começo a perceber que existe uma inteligência existencial. É automático. Na hora que eu piso na natureza e que eu começo a me relacionar com a natureza, aqui, ó, eu não tô imersa na natureza. Assim, na natureza é árvore, assim, natureza do jeito que a gente conhece, né? Quando a gente fala, eu vou na natureza, significa que eu vou na cachoeira, ou que eu vou no mar, ou que eu vou para uma trilha, alguma coisa assim. Mas a gente tá, sim, imerso na natureza no nosso dia a dia. Mas aqui onde eu tô, tem árvore, eu sempre posto de manhã, né? Se você for lá no meu Rios da Manhã, você vai ver ali. Tem árvore aqui, tem um sol, e aí eu olho pro sol ali, eu olho pra árvore, aquilo já começa a me regular. Eu já começo a entender, porque já tá programado isso em mim, que a vida é maior, o sol, ele é potente demais. Então, quando eu olho pro sol, eu já me acalmo, eu já começo a me acalmar. Sabe aquela sensação de que eu tenho que dar conta? De que, meu Deus, eu tô sentindo uma tristeza dentro de mim que é tão grande que eu não dou conta dela. Se eu olho pro sol e jogo ela pro sol, a tristeza diminui. É invariável isso, a tristeza diminui. Se eu tô com um problema muito grande para resolver e eu tô sentindo que nada, que eu preciso, que eu não dou conta, ou que eu não tenho apoio, eu tô naquela quase crise de pânico. Se eu olho para um sol, ou se eu olho para o mar, ou se eu olho para a força da vida e entrego para a vida, aquilo diminui dentro de mim. Porque alguma coisa dentro de mim entende que eu faço parte da vida e que tá tudo bem. A vida, ela existe por si só, ela não precisa de mim para brotar. Percebe? Então eu preciso deixar a vida acontecer dentro de mim. Aí quando eu relaxo, normalmente eu começo a perceber soluções. É assim que acontece. Quando eu tô ali, alguma coisa tá acontecendo, a primeira coisa que a pessoa fala é respira, calma, respira, respira. Por quê? Porque a respiração, ela traz a força da vida para dentro de mim. Ela faz a vida circular dentro de mim. Quando a minha respiração trava, eu travo a musculatura do coração, eu travo a musculatura aqui, ó, dos ombros, eu travo a musculatura do abdômen. Eu travo. E quando eu respiro, eu solto. E quando eu solto a vida dentro de mim. Então as soluções, o cérebro começa a funcionar mais, todo o corpo, todos os nossos órgãos, eles funcionam a partir da respiração. E a respiração entra a vida, solta a vida. Entra a vida, solta a vida. Então, um movimento natural da vida, de ir e vir, de se preencher e de se esvaziar, de cheio e de vazio, um movimento natural da vida. Então, quando eu vou indo para esses movimentos mais simples de contemplação, que também são tipos de meditação, a gente começa a se regular. E hoje tem muita gente falando aí dos neurodivergentes, né? Precisa ir para a natureza para se regular. E realmente a gente precisa de ir para a natureza para se regular. Mas isso, gente, a gente pode ir além, a gente pode ainda entrar em comunhão com a natureza, que é isso que a meditação faz. E é isso que a meditação abre caminho, para que eu me perceba enquanto parte da natureza, enquanto parte da vida. Eu me sinta parte, eu me sinta... Sabe aquela coisa de gente, né? Pessoas mais sensíveis que abraçam a árvore, que elas sentem a energia da árvore. É muito criticado isso hoje, né? Vai dizer que você vai abraçar a árvore agora. Virou gratiluz, abraçar a árvore. Gente, abraçar a árvore é uma coisa extremamente potente. Só que pra nossa mente, pra mente do ocidental, você vai falar assim, ai, que coisa ridícula. Se você consegue, tudo tem energia de vida. Tudo, tudo, tudo. Na árvore também tem. E quando você abraça uma árvore, você teve uma prática que a gente fez num dos encontros da Jornada Ponte, que trouxe muito isso. Teve uma prática, foi até a minha amiga que conduziu, e ela estava falando desse movimento e a gente foi abraçar uma árvore. Na minha mente, eu pensei assim, ai meu Deus do céu, o povo vai tudo criticar aqui, vai achar que a gente tá ficando doido. Virou abraçador de árvore agora, né? Pra muitos de nós, né? Inclusive no meu trabalho, uma das pessoas que trabalham comigo falou assim, esse negócio de ficar abraçando todo mundo, de ficar abraçando árvore. E, gente, vocês não sabem o poder que isso tem. Foi a prática mais elogiada no final do evento. Porque muitas pessoas estavam se sentindo sem chão, se sentindo inconstantes, se sentindo sem firmeza, se sentindo sem apoio. E ao abraçar uma árvore, era uma árvore gigantesca. Ela tinha bem alta mesmo, de um tronco bem grosso.
Então, ao abraçar aquela árvore, é como se elas tivessem sentido aquela sustentação, a força de estar em pé, a força de se sustentar. E de alguma forma aquele recado ficou para o grupo. Foi muito interessante, muito mágico aquilo. Porque eu mesma falei, uau, que interessante isso, né? Como a gente pode mudar as nossas polaridades a partir de um movimento. E a meditação é isso. A meditação, ela me ajuda todos os dias. Agora falando aqui mais especificamente, todos os dias a gente lidar com muitas emoções ao longo do nosso dia. A gente lidar com tristezas, com medos, com culpas, com raivas, com angústias, com dores. E tudo isso tá, muitas vezes, a gente lidar com isso repetidas vezes durante muitos dias e muitos anos. Se você tem uma tristeza, você conectou com uma tristeza lá na infância, seja de qualquer coisa que aconteceu na sua infância, que são vários acontecimentos que podem trazer, que podem despertar essa tristeza, você conecta com aquilo, você pode trazer aquilo ao longo da sua existência inteira, porque você não tinha elementos ainda para você conseguir diluir aquela tristeza, para você conseguir entender aquela tristeza. Então vamos dizer que aquela tristeza te acompanha há muitos anos, e aqueles pensamentos, eles vão ficando cada vez mais presentes dentro de você, até que você acredite que ser triste é normal, a depressão é normal, a falta de algo, a falta de uma percepção é normal, porque você acostumou tanto com aquela percepção, com aquela sensação, que aquilo é normal. Então, a meditação, ela me ajuda a sair desse lugar, a sair dessas emoções. Aqui eu tô falando de uma emoção mais profunda, que ficou marcada ao longo do seu tempo, mas você pode pegar emoções no seu dia a dia que passam por você. Às vezes você convive com pessoas mais depressivas, às vezes você convive com pessoas que têm vergonha, né? Vergonha, todo mundo tem níveis e níveis e níveis de vergonha. Então, às vezes você convive com pessoas que ou a vergonha está muito forte no seu ambiente, no seu dia a dia. Então, vergonha pode ser algo também muito... algo muito... que te coloca muito para dentro, ela te coloca num isolamento muito grande, te desconecta dessa percepção da vida. Então, essas várias sensações ao longo do meu dia, eu posso ter uma crença que eu gosto bastante, que é: tudo que é ruim é ilusão. É ilusão. Por mais que seja real na sua vida, é uma ilusão. Porque a sua natureza é puro amor e sabedoria. Lembra do início? Sua natureza é puro amor e sabedoria. Então, tudo que está fora do amor e da sabedoria é ilusão. Só que não é uma ilusão que eu vou falar assim: existe um machucado aqui na minha mão, né? Existe um machucado aqui na minha mão, aí eu vou olhar para esse machucado e vou falar assim: ah, nem ligo para isso, isso é ilusão. Não. O machucado tá ali. Só que ele passa. A mão não passa. A mão é a verdade. O machucado, ele apenas está na mão. E se eu cuidar dele, ele vai passar. E vai restar a mão. É assim. Então, existem tristezas dentro de mim. Existem dores dentro de mim. Existem ignorâncias dentro de mim. Isso tudo passa. Isso tudo pode passar. O que resta é a presença do amor. Isso, se eu trouxer isso como crença para minha vida e perseguir isso, isso vai ficando cada vez mais real na sua vida. Então, tudo que é tristeza na minha vida, tudo que é falta na minha vida, tudo que é dor na minha vida, eu posso entender que isso é uma ilusão, que isso é algo passageiro, isso é algo que eu preciso de iluminar, que eu preciso de jogar sabedoria ali, para que aquilo seja dissipado. E preciso de viver, preciso de deixar passar pelo meu corpo. Então é muito mais inteligente, eu tô sentindo uma tristeza, eu tô sentindo uma angústia, eu sentar, é claro que tem níveis e níveis disso, tá, gente? Se você não consegue fazer isso só com um processo de meditação, é óbvio, você vai precisar, eu mesmo faço terapias de diversas formas e buscar formas de entendimento. Mas tenha essa prática de aprofundamento como uma base, como algo para o seu dia a dia. Não é só você ir lá e fazer uma psicoterapia e tá tudo resolvido. Aí você joga na mão do outro a responsabilidade de se transformar, de curar a sua ferida. Isso não vai dar certo a longo prazo. Então, tem uma dor da rejeição, tem um medo profundo, vai lá, faz a terapia, entenda por que você tem aquele medo, pesquise no seu dia a dia, observe, mas não deixe de sentar e perceber
deixar aquele medo se dissipar de dentro de você. Isso ajuda demais no meu dia a dia. Então, eu entendi. Olha só, existem polaridades. A gente tem o medo e a gente tem o amor. Não, aqui o medo, né? O amor. A gente tem a tristeza, a gente tem a alegria. A gente tem a falta, a gente tem o preenchimento. A gente tem ou a prosperidade, a abundância. A gente tem a angústia, a gente tem a calma. Então, são energias semelhantes, são energias da mesma natureza, mas em polaridades diferentes. Então, eu posso escolher se eu vou ficar numa polaridade mais densa ou se eu vou ficar numa polaridade mais iluminada daquilo, mais próxima da minha natureza divina. Ou se eu vou ficar aqui, eu posso escolher isso no meu dia a dia. E se eu não consigo ser a pessoa mais alegre do mundo ainda, eu vou treinar a alegria no meu dia a dia. Eu vou treinar, encontrar esse lugar. Então eu posso entender assim na minha vida, o que me causa, eu posso investigar. Ou com psicoterapia, a análise existencial ajuda bastante, ou com Theta Healing, ou com alguma prática, eu posso investigar os motivos da minha tristeza. Por que aquela tristeza está presente na minha vida? Não tome pra si que você é uma pessoa triste, que você nasceu triste, que você vai morrer triste. Não pegue isso pra você. Eu tenho vergonha, eu sempre tive vergonha, meus pais tiveram vergonha, eu tenho vergonha também. Isso é como se fosse uma profecia, né? Entenda que você nasceu para o bom e para expressar o bom. Então, se você pegar por esse lugar, ok, aí você assume com sabedoria. Eu tô sentindo tristeza, eu preciso de assumir isso. Porque embora seja uma ilusão, a tristeza, uma ilusão no sentido de que ela vai acabar. O que resta no mais profundo é a frequência do amor. É que nem você joga, vamos dar outro exemplo. Pega uma pedra e joga no rio, assim, ó. O rio vai fazer assim, né? Vai tremer todinho. Aquele tremor, ele vai passar. Porque a natureza ali da água é a calma. É a calma. Então aquela frequência ali, ela vai passar. Eu só preciso de deixar ela passar. Então é nesse sentido que eu tô falando. Aquela tristeza existe dentro de você. Assuma que ela existe. Né? A inveja, a raiva, o medo, a dor, tudo isso existe dentro da gente. Só que aquilo pode passar, ele não é a sua natureza. A sua natureza é amor e sabedoria. Se a gente tiver isso claro na nossa mente, fica mais fácil. E a gente não está sozinho no mundo. A gente está aqui num corpo físico, mas dentro desse corpo físico ele é regado por uma natureza divina. Ele é conectado à existência por uma centelha de vida. E essa centelha de vida está em tudo. Então eu posso conectar a vida em tudo. O outro pode ser um elemento da vida que vai despertar a vida em mim. Então eu ter essas verdades assim como bases é super importante para mim. Outro ponto, é seguro sentir. Tá tudo bem sentir. Então eu vou entrando. Ok, eu respiro fundo, eu começo a respirar e eu começo a soltar aquela tristeza, eu começo a deixar ela passar, ou deixar passar aquela vergonha, ou deixar passar aquele medo. Eu vou deixando aquilo passar pelo meu canal. E à medida que aquilo vai passando, é como se tivesse uma água enxaguando. Sentir alegria, que eu posso sentir alegria, que está tudo bem se eu for um ser que sente alegria. Entende? Então a meditação ela pode me servir muito como esse espaço de enxágue, de acostumar, de treinar a minha mente a sentir o bom, a sentir as camadas mais profundas, a ir mais para dentro, a ter contato com a verdade que habita dentro de mim, de puro amor e sabedoria. E à medida que eu vou aprofundando na meditação, eu vou sentindo mais amor, isso é fato, até que a gente chega numa percepção de unidade. Eu já tive algumas experiências, mas tem níveis e níveis dessas experiências, tem pessoas que já tiveram experiências muito mais profundas do que eu, e tem pessoas que já vivem em unidade completa. O que é viver em unidade? É viver com uma percepção, é todos os seus canais, né? Todo um alinhamento ali, toda a sua coluna, é como se todos os seus chakras estivessem abertos e direcionados para essa força do amor. Então, o que passa pelo meu corpo é amor. O que eu sinto do outro é amor. O que eu sinto da vida é amor. Então, eu estou conjugado, eu estou o tempo todo percebendo a vida dentro de mim. Estou no nível de percepção completamente aberto. Isso são, quando a gente fala o ser que se ilumina, ele vive nesse lugar o tempo todo. E
a gente pode ter experiências desse lugar. Enquanto você não chegou nesse lugar, estado de iluminação completa, você pode ter experiências desse lugar. Mas você pode usar a meditação no seu dia a dia simplesmente para você treinar a sua mente a sentir mais amor e a treinar a sua mente a ouvir a sua sabedoria interna. Porque pensa, lembra da árvore? Quando a gente planta a árvore no chão, quando a gente planta a semente, quando ela entra em contato com o solo e com a água e com o sol, ela já sabe o que fazer. Ela vai se abrindo e tudo vai se transformando. Então, a gente é assim também. Quando a gente entra em contato com a nossa natureza divina, existe uma sabedoria dentro da gente que a gente começa a ter contato. A gente começa a abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa pineal aqui, né? Para perceber os campos e para perceber a nossa sabedoria interna. Então, sim, a intuição aumenta, a capacidade de entrega aumenta, a capacidade de confiar aumenta à medida que você vai praticando. É que nem atividade física. Eu começo a atividade física, eu vou começar lá a fazer malhação de perna. Aí eu não vou sair com aquela perna grossa, enorme no primeiro dia, né? Mas se eu continuar malhando e me dedicar àquilo, a minha perna pode ficar ali modelada de acordo com o que eu preferir. Então, existe também esse lugar de resiliência. Mas eu queria trazer para vocês, assim, uma percepção de muito amor na meditação. A meditação, ela traz, assim, à medida que você vai entrando, que você vai se entregando, e você pode usar, né, alguns mestres que você confia. Por exemplo, eu gosto muito do Yogananda, eu gosto muito do Mestre Jesus, né, tá aqui, tem alguns seres aqui que eu gosto. Ele tem Mãe Maria, tem a deusa Isis aqui também, né, ali tem Isis também, tem Mãe Kuan Yin, tem vários seres que eu acredito, que eu confio, que eu gosto. Você pode trazer um ser desse como se fosse uma ponte. Você pode pedir para ele, para te ajudar a sentir mais amor, porque às vezes a gente consegue, aliás, é muito comum, a gente consegue sentir o amor de um ser desse, né? Uma atenção de um ser desse, mas a gente não consegue sentir o amor da nossa própria fonte de vida. Isso é até incomum, né, pra gente no Ocidente. A gente tem um corpo de luz, e esse corpo de luz também é puro amor e sabedoria. E ele é que deu a vida pra gente aqui, ele que criou essa expressão da vida aqui. Só que eu perco o contato com ele tá aqui, ele sempre existiu, ele está dentro de mim. Só que eu perco a percepção dele, porque a minha frequência passou a ser mais densa do que a frequência dele. Então, quando eu vou me abrindo e vou ampliando a minha capacidade de sentir e de ampliar a minha frequência, eu vou tendo contato com essa fonte de luz que está em mim, que também está em Mãe Maria, que também está no Mestre Jesus, que também está em tudo que há. Então eu posso usar esses seres como pontes, e na verdade eu acho que esse é um grande papel deles, é serem pontes para a gente descobrir essa energia da vida dentro da gente mesmo. Só que essa energia eu posso falar dela aqui para vocês, mas a única forma de eu acessar é sentindo, é abrindo os meus canais, é abrindo os meus chakras, é abrindo as minhas percepções, é abrindo as minhas potencialidades espirituais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então a gente precisa de praticar. Existem mestres que conseguem transferir, né? Quando os mestres, o Yogananda mesmo, a história do Yogananda, ele conta muito isso. Quando ele vai atrás de um mestre, e tem mestres que conseguem ativar a nossa coluna vertebral, ativar a circulação de energia. Então é como se você ativar todos os chakras, para que você perceba mais a energia da vida, para que você entre em estado de unidade. Mas um mestre não faz isso aleatoriamente. Para ele fazer isso, o discípulo já tem que estar no nível de maturidade emocional e espiritual já mais avançado. Porque não tem como você viver num estado de unidade se você ainda vibra muito na dualidade. Então, são níveis e níveis. O que eu gosto de fazer e como é que eu gosto de encarar no meu dia a dia? Eu gosto de pensar assim, a cada dia eu vou me dedicar a sentir mais amor. E aí, praticar isso no meu dia a dia, uma coisa que eu pratico muito. Eu reclamava muito do meu trabalho, eu reclamava muito da minha vida em um determinado momento, reclamava muito das pessoas ao meu redor, reclamava muito de mim mesma. E eu tenho... É uma coisa que eu trabalho, por exemplo, a meditação me ajuda muito. Eu vou entregando aquelas reclamações e vou pedindo para ver com um olhar de mais gratidão e de mais preenchimento. Então eu vou pedindo a vida para me apoiar nisso, me ajuda a perceber você onde eu estiver.
Me ajuda a perceber você em mim, me ajuda a perceber você no outro, me ajuda a perceber você na minha vida. Você nas coisas que eu vivo, você nas coisas que tá acontecendo comigo. E aí isso tem se ampliado ao longo dos anos, não é uma coisa que foi do dia pra noite, mas tem se ampliado ao longo dos anos. E eu faço de verdade essa oração diária, que eu perceba mais amor em mim e que eu possa ser mais e mais a expressão do teu amor em mim, que eu possa te revelar nas minhas ações, na minha forma de ver, na minha forma de sentir. Isso não significa, gente, que eu não vou ter nenhum tipo de raiva, que eu não vou nem ter um tipo de medo, que eu não vou ter nenhum tipo de rejeição ou de aversão ao outro, ou alguma coisa do outro. Mas significa que eu estou trabalhando para diminuir, para iluminar essas raivas e esses medos, para iluminar essas partes que precisam de voltar para a verdade. E tudo que vai acontecendo na minha vida, eu gosto de entender que são bênçãos ou lições. É um princípio do analista existencial que eu aprendi com a Tassi Carvalho, que eu amo esse princípio, né? Tudo é bênção ou lição. Então, tudo que está acontecendo na minha vida, ele traz uma bênção, ele traz uma lição, ele traz um aprendizado. E se eu começar a entender a vida, essa força da vida, como uma mestre sábia, eu começo a ouvir mais ela. Ok, sabe uma criança quando ela tá dando birra? A mãe tá ali, a mãe é como se fosse a vida, a força da vida. Então a mãe tá ali falando pra ela, não faça isso que vai te fazer mal, não faça isso que vai te fazer mal. E a criança, mas eu quero, não faça isso que vai te fazer mal. A criança vai lá e começa a dar birra no chão, começa a rolar no chão, porque ela quer fazer aquilo que ela quer. E quando ela fica um pouco mais velha, ela vai lá e faz. E muitas vezes, aliás, nem mais velha, né? Às vezes criança mesmo, ela vai lá e faz e a mãe fala, não te falei que isso ia dar errado, não te falei que isso ia dar ruim. Não é que a mãe esteja castigando ela. A mãe está ensinando para ela que aquilo ali não vai dar certo. Porque aquele caminho não vai ser bom. E na vida, às vezes, a gente faz isso também. A gente não entende que aquele caminho não vai ser bom. A gente não tem esse nível de percepção. Às vezes a nossa família está indo por aquele caminho há muitas gerações. E a gente só reproduz. Só que aí não está dando bom na nossa vida, está dando ruim. E aí o que a gente precisa de entender? Os sinais da vida, o que a vida está querendo ensinar. Se está dando ruim, é porque existe algo que você precisa de mudar, existe algo que você precisa de curar, existe algo que você precisa de aprender. E não adianta você olhar só para sua família. Adianta você entender o cenário. Mas você tem que entender que você precisa de ir além da sua família. Não adianta falar, meu pai batia na minha mãe, eu bato na minha mulher porque meu pai batia na minha mãe. Eu sei que ninguém bate na mulher aqui, tá, gente? É só um exemplo, foi um exemplo meio ruim. Mas vamos dizer assim, eu me separei, também um exemplo ruim. Vamos pegar um exemplo melhor. Eu não medito porque ninguém na minha vida medita. Ninguém na minha casa meditava, então eu não medito também. Ok, mas você pode ir além dos seus pais. Eu não tenho prosperidade financeira porque ninguém na minha família teve prosperidade financeira. Ok, mas você pode ir além dos seus pais. Então, entenda onde você está e o que você precisa de ir além. Isso, a meditação vai clareando também, gente. Vai clareando também. Então, é uma ferramenta de apoio, uma ferramenta de transformação, uma ferramenta de prática de dia a dia, de cura, de transmutação, de alinhamento com o divino dentro de você. E ela vai também, à medida que você vai abrindo, a vida vai te mostrando, as pessoas vão chegando. Então, na minha meditação, eu peço aqui, por exemplo, eu quero ser um instrumento para te revelar mais. Eu quero ser um instrumento do teu amor, eu peço na minha meditação. Aí eu vou lá, medito, solto ali os medos, solto as raivas e amplio aquela percepção de amor dentro de mim. Aí, ao longo do meu dia, vem uma carta, aparece coisa de um curso não sei das quantas, ou aparece a ideia dentro de mim. Faça uma live compartilhando sobre isso. Aí o que eu preciso fazer? Ir lá e fazer. Ir lá e confiar e dar o passo. Então, existe uma relação que vai se ampliando com essa essência de vida, à medida que eu vou me relacionando com ela. E a meditação é um canal para ampliar a percepção dessa relação. Entende, gente? Fechou aí para vocês? Vou passar só alguns pontos para a gente ir para uma prática de meditação. Primeiro ponto, só resumindo os pontos gerais aqui. Meditação é uma prática de autoconhecimento, de autoobservação, uma prática que te ajuda a relaxar, uma prática que ajuda a regular as emoções, mas também uma prática que te ajuda a se conectar com a vida dentro de você, com o amor, com o divino, com a força de vida que te habita. Uma prática que te ajuda a se alinhar com a sua natureza divina.
Ponto. Segundo ponto, a gente está no mundo dual, existe dualidade em tudo. Tudo tem uma frequência, tem polaridades, é uma regra do mundo, é uma lei hermética. Então, tristeza e alegria, medo e amor, raiva e entendimento, tudo tem uma polaridade. Eu posso escolher estar mais na polaridade mais densa ou estar na polaridade mais sutil. Isso depende de decisão interna também. À medida que eu vou decidindo internamente, eu preciso de me entregar para me frequenciar, para mudar os meus hábitos, os meus comportamentos, para aprender as lições que eu tenho que aprender, para curar o que eu preciso de curar e com paciência. Eu posso usar a meditação para ir me vendo naquele lugar de mais amor todos os dias, de mais paciência, de mais alegria. Eu posso usar a meditação para transmutar essas energias, para sair da dor para o amor. Eu posso usar ela todos os dias para me ajudar nessa regulação emocional e nessa decisão de viver além. Também nessa cura. Outro ponto. Tudo que é ruim é ilusão. Tudo que é falta é ilusão. Tudo que é dor é ilusão. Passa, pode passar. Aquilo pode ser alquimizado. Algumas coisas vão demorar mais tempo, porque estão mais profundas, porque estão num nível mais profundo de dor, de ignorância, de medos. Às vezes são questões que vêm há muitas gerações. Então, não desista. Continue ampliando luz naquele lugar que precisa do seu amor. O amor é a verdade de tudo, então persista. As camadas mais superficiais são as camadas de medo e de dor. As camadas mais profundas são as camadas de amor. Então, para eu sentir o amor, eu preciso de ir mais profundo. Eu preciso de confiança, eu preciso de entrega, eu preciso de ir entrando para dentro. Eu posso ir treinando isso no meu dia a dia, com a minha decisão. A meditação, ela é um treino da mente para eu sentir mais o estado de presença. No estado de presença eu sinto amor e sabedoria. O estado de presença é o estado onde eu sinto completude, onde eu me sinto amado, onde eu me sinto preenchido de vida. Estado de presença. A meditação me ajuda a treinar esse lugar. Se todos os dias eu medito, eu treino, respirar alguns minutos, sentir amor alguns minutos, soltar as dores, as questões, as vitimizações, alguns minutos, eu vou treinando a minha mente que é seguro estar num lugar de amor, é seguro amar, é seguro sentir a vida, é seguro confiar na vida, é seguro ouvir a vida, é seguro caminhar numa direção mais amorosa e mais sábia. Eu vou treinando a minha mente para entender que eu estou imersa dentro da cena. Eu não sou a controladora de tudo. Não é eu que vou controlar o fluxo do rio. Eu vou simplesmente me entregar ao fluxo do rio. Não é eu que vou controlar ali a semente que vai nascer. Eu simplesmente sou a semente que vou me entregar para a terra e vou me permitir nascer. Entende a diferença? Eu não vou controlar a semente nascendo. Eu sou a semente que me entrego para a terra e me permito brotar. Eu sou o fluxo do rio que me permito seguir, levando folhas, levando galhos, levando tudo, indo em direção ao mar. A meditação, ela treina esse lugar dentro de mim. E principalmente essa relação com a vida, essa relação com o amor, essa relação com a confiança, essa relação com o mistério de ser vida aqui. Então ela é uma prática muito poderosa, milenar, e a gente pode ir em níveis e níveis e níveis dela. Então, a gente pode anotar essas chaves depois, né? E lembrem-se que é praticando, é começando. Às vezes a gente fala assim, um remédio, né? Um remedinho que você vai tomar lá, você toma dipirona, você dá dipirona pra criança, é lá 20 gotas de dipirona, 20 gotas de Novalgina. A gente pensa assim, nossa, uma gota não resolve nada. Floral que você toma lá, uma gotinha. Nossa, uma gotinha não resolve nada. Aí a gente vai percebendo que uma gotinha resolve muita coisa. Se eu pegar uma gotinha todos os dias, ele vai resolvendo muitas coisas. Então, uma coisa que você faz só uma vez, ela realmente não vai adiantar. Agora, se você aprende a todos os dias fazer um pouquinho e ao longo do teu dia estar mais disposto a se relacionar com a vida, você vai vendo mudanças, milagres acontecendo na sua vida. Passo a passo, dia a dia, na medida que eu vou aumentando a minha entrega, aumentando a minha capacidade de sentir amor e de expressar amor no meu dia a dia.
Lindo, né, gente? Muito lindo. Então vamos treinar uma prática agora. Eu vou trazer pra vocês uma prática bem simples. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui. Ó, eu gosto das músicas. Você não precisa necessariamente escutar músicas. Tem o silêncio, tem uma cigarra ali que ela vai aparecer. As cigarras aqui em Brasília nessa época são muito fortes. Ela vai aparecer ali com certeza no áudio. Depois eu mando o áudio lá no meu grupo de meditação, eu mando só o áudio da meditação, tá? Respiração é basilar para meditar. Não tem como você meditar se você não respira, porque é quando você recebe a vida em você. Então, aprender a respirar, soltar é um dos primeiros passos. Postura é uma coisa muito importante, porque a coluna vertebral, ela também é a nossa coluna energética, a nossa coluna chácrica. É onde estão nossos principais centros de força. Esse centro de força aqui, que é o centro espiritual, ele abre em direção para o alto. E ele atravessa todo o teu corpo, os vórtices dele estão para cima e estão para baixo. Então, para eu trazer o espírito para a matéria, eu atravesso toda a coluna chácrica e eu materializo aqui, ó, eu desço na matéria. O mesmo processo de nascimento, de criação, se você perceber. A criança é gestada ali no útero e ela nasce descendo para a terra. Então, eu preciso de descer para a terra, eu preciso de trazer essa energia de vida para a terra. Então, eu passo pela minha coluna, por todo esse alinhamento. Então, se eu estou numa postura mais ereta, fica mais fácil da energia circular no meu corpo. Por isso você estar ereta. Claro que você pode fazer meditação andando, você pode fazer meditação correndo, você pode fazer meditação deitada, mas essa postura é a mais eficaz nesse sentido que a gente quer, porque ela traz esse estado de presença e circula a energia ao longo do teu corpo. Então, respirar e estar num estado aqui, com a coluna ereta, para você poder... Bom dia, quero entrar no grupo de meditação. Ah, maravilha, eu vou te... Não é... Me embolei, Sérgio, perdão. O grupo de meditação, na verdade, a gente tem o grupo da conexão com o amor. Posso te colocar lá, tá? Lá eu mando as meditações que eu faço aqui. De 15 em 15 dias eu faço uma meditação nova aqui. Eu separo ela em áudio e eu deixo ela lá. Já tem umas 40 meditações disponíveis. E tem a minha playlist no YouTube com com as lives que eu faço aqui. Também já tem mais de 40 lives só sobre esses temas de sabedoria existencial, tá? Todas elas trazem uma prática de meditação, é gratuito. Você pode tá junto, tá bom? Então vamos lá, respiração e postura. As duas primeiras coisas, respiração e postura. Coração disponível para sentir a vida, para deixar sair. A gente, querendo ou não, por mais que seja inconsciente pra gente, é que eu tô incomodada que tem tá ruim pra vocês? Deixa eu virar assim um pouco, ó, porque ele tá gerando uma sombra no meu rosto. Peraí. Pronto, aqui, ó. Ele tá gerando uma sombra ali no meu rosto. Deixa eu deixar assim, que eu acho que vai ficar menos sombra aqui. Pronto, ficou melhor, né? A gente tem uma predisposição, aliás, uma predisposição não, uma disposição mesmo, é inconsciente. A gente guarda as mágoas, as dores, as raivas, a gente acumula no nosso corpo, por isso que gera doença. Então, aqui, ó, a raiva reprimida, ela vai ficando aqui, ó. A pessoa vai dando bruxismo, a pessoa vai tensionando toda essa musculatura aqui. Medo de fazer algo, medo de ser ridículo, medo de ter a vergonha, aqui o estômago, a gente guarda aqui, ó, a gente vai anulando aqui o nosso poder pessoal. Dores, ressentimentos com relações, com mãe, com pai, a gente guarda muito aqui nessa região. Nosso coração, ele faz assim, ó, a musculatura, tem gente que faz isso aqui com a coluna, ó. Quem tem aquela, acho que é escoliose, não, né? Tem um nome aqui, que acho que cifose, como é que é o nome da pessoa que faz assim, ó? Ela tá protegendo aqui o seu coração, ó. Ela tá protegendo essa parte aqui. Então, a gente precisa de ter uma predisposição, aliás, uma intenção forte de soltar aquilo que está nos prendendo. Soltar mesmo, eu estou aqui, entregue. Então, uma entrega. Eu me entrego para a energia da vida porque eu confio na vida. E se eu não confio, eu me disponho a aprender a confiar. Eu me disponho a... Eu ainda tô cheio de dor, cheio de desconfiança, cheio de medo, cheio de mágoa, cheio de culpa, cheio de dor. Ok, eu estou, mas eu me disponho a liberar. Então, quando você vai para a meditação, vai com essa postura de eu me disponho a me despir, a deixar ir as pedras, as dores, as mágoas, por mais que eu tenha razão.
né? Eu fui vítima. Sim, eu acredito que você foi vítima, eu não tenho dúvida, né? Que o seu marido, a sua mulher te traiu, ou a sua chefe foi injusto, o seu chefe foi injusto, ou você perdeu, ou você foi enganado, você foi traído, não tenho dúvida. Todos nós passamos por isso na vida. Porém, você precisa de se dispor a soltar isso de dentro de você, a liberar isso de dentro de você. Porque se você não libera, aquilo atravanca a tua vida, por mais que você esteja certo. Então, ok, eu abro mão disso na minha vida. E eu quero aprender, eu me disponho a aprender o que isso trouxe para minha vida. Qual o aprendizado que isso trouxe para minha vida. Às vezes é um aprendizado de se impor mais, às vezes é um aprendizado de ter mais clareza, às vezes é um aprendizado de confiar mais em si. Aí depende, às vezes é um aprendizado de aprender a perdoar. Tem muitas possibilidades aqui. A vida vai usar todas as possibilidades para te auxiliar no seu caminho. Então entenda, ok, se a vida trouxe para mim, ela trouxe para me auxiliar, então eu solto essa dor. Se eu não consigo ainda, use essa palavra, eu me disponho a soltar, tá? Então vá para a meditação com esse lugar de eu me disponho a soltar. E traga as referências que são vida para você, de vida para você. Então, o que te traz a força da vida? O que faz você confiar? O que abre teu coração? Eu gosto de vários elementos, ó. Eu gosto de... Você não precisa de gostar, mas eu gosto de elementos que materializam aqui forças amorosas, que é a deusa Ísis. Eu fui no Egito agora recente, eu trouxe de lá essa deusa Ísis. Quando eu olho pra ela, eu lembro das vivências, das experiências que eu já tive com ela, já há bastante tempo. Olha o meu mais recente símbolo de amor aqui. A bonequinha, ó. Essa aqui é a Fofolete. A Fofolete, ela representa pra mim a minha criança alegre, a minha essência de vida. Quando ela tá assim pra dentro, ó, ela tá presa, ela tá anulada, eu tô com dor de estômago, eu tô presa dentro de mim, ó como é que ela fica, ó. Então, eu coloquei a Fofolete no meu altar. Ela, pra mim, representa essa criança alegre, disposta a se expressar. O fluxo de vida, eu sou uma pessoa colorida. Então, ela me representa demais aqui. Ela tá no meu altar hoje. Ela sempre representa pra mim, que quando eu tô querendo ficar quietinha. Aqui tem o Mestre Jesus, ó, que eu gosto bastante também. Meditando, ó. Eu ganhei no meu curso de análise existencial. Né? Então, são imagens que me ajudam. Eu gosto sempre de uma aguinha por perto, porque a água me hidrata, a água me lembra, assim, da força da mãe, da força dos rios, da força das águas, dessa água dentro de mim, do rio fluindo dentro de mim. Então eu gosto sempre de uma água por perto. Eu gosto das minhas cartinhas, eu tenho várias cartinhas ali, oráculos, sabe? Eu gosto também de ter perto de mim. Então eu montei aqui, tem um altarzinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui. Aí ele tá meio bagunçadinho, porque eu trouxe ele pra cá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se dá aqui, deixa eu virar. Deixa eu ver se dá pra virar. Aqui, ó. Ó, aqui tem um altarzinho com as minhas coisas que eu gosto, que eu vou gostando. Ó, minhas filhas aqui, ó. Tá vendo? Pra mim, a minha chama Trina, ó. Então aqui tem um lugar de coisas que representam pra mim essa força da vida. Aqui tem uma mandala que eu ganhei também num atendimento que eu fiz. Ali minhas cartinhas, ó. Tem meu caderno aqui do lado, ó. Então, coisas que me ajudam. Aí eu posso usar também incenso, eu posso usar coisas que me ajudem. Eu gosto de uns cheirinhos, eu trouxe umas essências lá do Egito, que eu gosto também, óleo essencial. Então, coisas que te ajudem a se conectar mais. E principalmente, eu gosto de estar um pouquinho perto da natureza. Então, eu gosto de estar aqui perto dessa janela, que essa janela é ampla e todos os dias, invariavelmente, eu sento aqui e eu olho pro sol, ó, lá fora, ó. Tem uma árvore ali, tem o céu lá fora, ele tá meio fechado por conta do sol muito forte, mas essa janela é grande, ó. Tá vendo o tamanho dessa janela? Então, eu não tenho um quintal, talvez você tenha um quintal aí, mas eu tenho essa janela que me ajuda e coisas que vão me ajudar. Então, você se munir de coisas que te conectem com um estado maior, mais amplo. Isso é fundamental para quando você vai meditar. Se você não tem nada perto da sua casa, nada, usa alguma coisa que quando você olha livros, eu gosto muito de livros, é porque eu tirei daqui de cima, que tava muito na mesa, mas eu tenho muitos livrinhos de abrir, assim, sabe? De abrir em uma mensagem. Então, às vezes eu sento, a primeira coisa que eu faço é pegar ali uma cartinha ou abrir meu livrinho numa mensagem. É olhar para algumas dessas imagens e já me conectar, de pensar assim, força da vida em mim. Eu tô aqui, eu tô pronta, eu quero te sentir, eu quero te perceber. Venha até mim.
faz com que eu te perceba. Você pode decretar isso dentro de você. Eu quero sentir mais amor, eu quero sentir mais sabedoria, eu quero ouvir a sua guiança, eu quero ser guiado por você, eu tô disposta, eu tô pronta. Então, e dito isso tudo, eu gosto também da musiquinha. Eu gosto de colocar uma musiquinha, vou colocar aqui pra vocês uma musiquinha, mas eu gosto, vou colocar só uma frequência em hertz, vou deixar ela aqui, mas eu gosto também das músicas, me ajudam bastante. E aí, sentei. Deixa eu ver se apareceu uma música aqui. Ó, essa musiquinha em hertz, tá? Sentei e começo a respirar. Então, alinhei minha coluna, coloquei meus pés no chão. Quando eu coloco meus pés no chão, eu gosto de sentir a terra. Eu gosto de sentir que meu corpo aqui, eu tô num corpo físico. Eu tô num corpo vivo aqui. É como se fosse um caule de uma árvore. Então, aqui fica legal a ideia da árvore. Eu tô com os pés no chão e no meu chão, nos meus pés, tem raízes que se conectam com a terra. E eu vou sentindo que a terra me abraça e que a terra me apoia. Então, eu estou apoiado na terra. A terra me apoia, eu sou um ser vivo aqui. E a força da terra me ajuda a me manter sustentada, me manter em pé. E ali tem todos os recursos que eu preciso para continuar vivendo, para continuar existindo. Então, eu não preciso de mais nada, eu só preciso de ampliar minha conexão com a terra. Então, sentei, coluna ereta, pés no chão, conexão com a terra. Primeira coisa que eu faço, olho pro horizonte entendendo que o horizonte é maior, que a vida é maior. Eu sou um elemento da vida aqui, mas a vida é maior, a vida é mais ampla do que esse corpo, do que eu posso perceber. Então eu olho e já vou com essa ideia de ampliar a minha visão, de ampliar a minha percepção, de ampliar a minha capacidade de perceber a vida em mim. Tá vendo? São coisas muito simbólicas, são coisas no dia a dia, mas isso vai gerando uma força dentro da gente que a gente vai se tornando realmente assim, imbatível no bom sentido. A gente vai se tornando mais forte, mais resiliente. Então, vamos lá, pensando agora, vamos trazer, já estamos com todos os elementos aqui, vamos testar esse lugar então agora. Coloca seus pés no chão, né? Você pode cruzar as pernas assim, mas poucas pessoas conseguem ficar nesse estado com as pernas cruzadas, né? Em lótus assim, bastante tempo. Então você pode usar uma postura mais ocidental, pra gente é mais fácil, numa cadeira, os pés no chão, plantados no chão, assim, os dois pés no chão e sentindo essa força das suas raízes. Então vamos lá. Senta agora, sente seus pés no chão. Olha ao seu redor, vendo a vida que se desenha. Percebendo que a vida está além do teu corpo. Dá uma olhada em tudo e amplia a sua visão. Abrindo a sua visão, como se você estivesse tendo uma visão de 180 graus, assim, de 360 graus, né? Isso. Sentindo agora os seus pés no chão. Percebendo que a vida é maior do que você. Que você faz parte dessa cena. Respira fundo e vai sentindo o ar entrar pelas suas narinas. Isso, sente ele entrando quentinho pelas suas narinas, percorrendo toda a sua face, preenchendo todo o seu peito, o seu abdômen e nutrindo todo o teu corpo. Isso. A cada respirar, você se sente mais preenchido de vida. Ela ativa o teu coração,
os teus batimentos cardíacos. E a circulação sanguínea em todo o teu corpo. Isso, o ar entra de forma generosa, ativando toda a inteligência do teu corpo. E sai num perfeito movimento de fluxo. Você não precisa segurar a vida. Ela entra, ativa o teu corpo e sai. Isso. Quando ela entrar, a gente vai segurar um pouquinho dentro aqui do coração, do abdômen. Fazer uma respiração profunda. Isso, enchendo tudo como um balão. Segura um pouquinho. E solta devagarinho. Isso. Segura um pouquinho. E a gente vai novamente preencher todo o teu corpo com essa força ativadora de vida, com o ar. Isso, enchendo o teu corpo como se fosse um balão. Soltando devagarinho. Isso. Mais uma vez. Respirando profundamente, sentindo a vida entrar. Isso, segura um pouquinho e solta como se fosse um balão. Muito bem, vai sentindo uma energia dourada que vai iluminando no topo da tua cabeça. O raio de sol que vai descendo sobre o teu corpo, enquanto você respira, esse ar vai se misturando a essa energia dourada que desce do alto. E é como se você estivesse ligando uma lanterna dentro do teu corpo. Tudo vai se iluminando. Isso, iluminando o topo da tua cabeça, teu maxilar, a tua face, o teu pescoço. Tudo vai sendo iluminado e você vai soltando, deixando o seu coração se iluminar, o seu abdômen se iluminar, as suas pernas se iluminarem. Essa luz vai descendo pelos seus pés e vai se conectando com a terra. Raízes de luz vão crescendo e você vai sentindo uma conexão com a terra. Você vai sentindo a firmeza da terra, o preenchimento da terra. A segurança da terra, sabendo que tudo está bem como está. Você tem o ar ativando a vida em você. Você tem o sol iluminando todo o teu corpo. Você tem a terra, as suas raízes. E no mais profundo, um manancial de água que nutre toda a sua existência. E isso no seu coração agora, você vai sentindo que tudo está bem como está. E vai soltando, se dispondo a soltar conscientemente as dores, as pedras,
as questões. Intenciona agora soltar. Isso, se aproximando dos seres de luz, se aproximando dos seres de luz que você confia e acredita, se aproximando nesse momento, mentores de luz, anjos, seres amigos que te auxiliam durante a sua jornada aqui na Terra. Você vai sentindo a aproximação desses seres e eles estão dispostos a te auxiliar com todas as suas questões. Sente como se eles estivessem irradiando luz e amor para o teu corpo, ampliando a tua percepção, a tua visão, o teu entendimento. E você vai intencionando soltar, ver além, alquimizar, curar essas questões, ampliar. Isso, e sente esses seres te apoiando, sente a terra te sustentando. Sente o sol entrando no topo da tua cabeça. Sente o ar te ativando a todo momento. Sente a tua corrente sanguínea circulando por todo o teu corpo, o teu coração batendo. E nesse momento você sente completamente o apoio que vem de todos esses recursos. E se o seu coração pode relaxar, sabendo que você é amado, que você está sendo visto, que você está sendo apoiado, que você tem todos os recursos para dar o próximo passo. Isso. Confiante nesse amor. Você vai se soltando essa dor, soltando esse estado de tensão. Soltando essa preocupação, relaxando mais e mais o teu corpo. E quanto mais você relaxa, mais você sente a irradiação de luz desses mestres amigos. E o seu coração vai relaxando ainda mais. E sente um sorriso chegando. Sente como se você estivesse tomando um passe, um banho de luz. Todo o teu corpo vai serenando. No topo da tua cabeça, lá no centro da sua testa, um farol de luz vai se ativando. Sua glândula pineal vai sendo irradiada em luz e toda a tua percepção se expande. Você é capaz agora de ver além, de ver tudo com mais entendimento, de soltar essa situação assim como você solta o ar que entra no teu corpo. Isso. E aos pouquinhos vai clareando a sua visão. Você pode ver, perceber, além do que você estava percebendo. Principalmente, pode sentir o amor de toda a natureza e de todos esses seres. Pode ouvir eles no seu coração.
Isso. Relaxando ainda mais. Ouve no seu coração um recado de luz, de amor. Ou simplesmente sente uma sensação mais amorosa. Isso. Respira. Fica aí mais um pouquinho. Isso. Sentindo como um abraço da vida. Se conectando com a sensação de que tudo está bem como está, que você é sempre apoiado, que está sempre pronto para o próximo passo. Se conectando com a frequência, com a mensagem da vida para você, desses seres de luz, dessa energia dourada, da Mãe Terra. Aos pouquinhos você vai voltando, sentindo teu coração mais relaxado e em paz. No seu tempo você vai voltando. Eu sou o Sol Central. Muito bem, Sérgio. Aí você pode ir fazendo essas afirmações. Eu sou o Sol Central. Eu gosto muito de trazer. Eu sou o seu amor que vive em mim. Eu sou a sabedoria que tudo reflete. Eu sou a expressão do seu amor. É que você pode ir trazendo, você pode ir conversando, você pode ir se relacionando mesmo com essas frequências e se soltando para elas e deixando elas penetrarem, estando disponível para elas. Pode criar essa intimidade com essas frequências e aí se tornando mais e mais canal delas. Muito bom, gratidão, meus amores. Espero ter auxiliado vocês hoje, ter contribuído com a vida de vocês. Eu vou deixar lá no grupo de práticas o áudio depois e a meditação, a live toda fica aqui e fica no YouTube também. Aí vocês podem ficar para vocês, podem usarem da forma como vocês acharem melhor, podem compartilhar, tá bom? É um material gratuito, feito para auxiliar a vida de cada um de vocês. E juntos somos mais fortes, com certeza. Gratidão, amada, pelo carinho e pela luz. Que bom, meu amor. Tamo juntas, viu? Tamo juntos. Deus abençoe. Um beijo. Deixa eu fechar aqui.